Série Informática Básica, Introdução à Microinformática. Estamos na aula 2. Vou questionar o que são aplicativos, antivírus, instalação de programas como antivírus gratuito, navegador Mozilla Firefox e editor de texto. O que são apps? Hoje, popularizado por usuários de smartphone, o termo app, o apps, que vem do inglês e significa aplicativos. Os aplicativos são programas que utilizam uma linguagem lógica de programação para realizar tarefas, e esses apps são criados como exemplo o C++, o Java, Python. São três linguagens que ainda estão em alta, O Python é a mais nova de todas, a C++ é mais antiga, a Java também. Python é uma nova linguagem que tem ajudado bastante a criar novos aplicativos e alguns para programadores lógicos, como que é utilizado em robótica. O C++ também muito utilizado em Arduinos, plaquinhas que você pode fazer robôs, carrinhos e até gerenciar grandes máquinas. E esses aplicativos são criados por outros aplicativos, que são os programas de linguagem de programação. Licenças de uso são informações necessárias para o reconhecimento da originalidade do programa e da legalidade do uso desse programa. Um exemplo de validação dessa licença é número hexadecimal. Como assim, Marcelo? Eu vou instalar um jogo que não deixa de ser um programa, não deixa de ser um aplicativo. Por exemplo, tem o antigo The Sims, e esse aqui é bem antigo mesmo, viu? The Sims 2. O The Sims, para que ele seja utilizado, você vai instalar com um CD. Durante a instalação, esse programa vai pedir a chave de licença. Essa chave vai estar em um manual, e nesse manual ele vai ter uma chavezinha de licença. Então, é um programa que precisa ser original, legalizado, e ele tem essa legalização feita através da licença, a licença de uso. Então, The Sims é um jogo, é um tipo de aplicativo que usa essa licença. Eu tenho como um outro exemplo aqui o dicionário Michaelis para computador. Esse dicionário também, aqui ele tem um CD de instalação, você faz a instalação do programa, do aplicativo, o dicionário Michaelis, e dentro dele tem um termo de licença. Vou tentar mostrar aqui na câmera. Um termo de licença de uso, e nessa licença ele tem aqui no final um número de série. Um número de série que, após a instalação ou durante a instalação do programa, ele vai lhe pedir esse número para reconhecer que esse programa é um programa original. Alguns programas antigos, como os programas da Microsoft, por exemplo, o Windows XP original, antigo, ele tinha esse selo holográfico com um número, não dá para ver nessa câmera, não tem uma boa resolução, mas ele tem um número de série aqui nessa etiqueta, que esse número é a autenticação da instalação do programa. Tem outros tipos hoje de autenticação, por exemplo, via e-mail. Você vai entrar no site de uma determinada empresa que cria um programa, envia um e-mail para eles, para que eles lhe reenviem na hora do download. Você vai cadastrar seu e-mail, eles vão enviar de volta nesse seu e-mail a licença para a autenticação do seu programa. Uma outra forma, somado ao e-mail, é o e-mail cadastrado pela internet, e ele vai ficar ativo a licença quando o seu programa estiver ligado na internet. Um exemplo disso, AutoCAD, é um programa de arquitetura e engenharia. No AutoCAD, quando você entra no site
da Autodesk, que é a empresa que criou esse aplicativo, o AutoCAD, você vai fazer o download, você vai cadastrar o seu e-mail. Fazendo a instalação do programa, você vai digitar o seu e-mail cadastrado no site da Autodesk. Quando você ligar o programa e iniciar o AutoCAD, o programa AutoCAD buscar no site da Autodesk, nos servidores da Autodesk, se aquele e-mail está realmente cadastrado para usar aquele programa. Se não tiver, o programa não vai iniciar, vai dar uma tela com mensagem para você cadastrar e comprar a licença de uso daquele programa. Uma outra forma, eu não posso deixar de falar, é a forma craqueada. O que é essa forma craqueada? Muitas pessoas baixam programas na internet, programas que têm licença, ou baixa até do próprio site da Microsoft, um Windows original, pega um programinha que se chama Cracker, vai quebrar o código de licença desse programa e esse programa vai passar a funcionar como se fosse um programa original. Muitas pessoas instalam o Windows, o pacote Office, que é o Word, o Excel, PowerPoint, instalam e pegam um programa Cracker para quebrar essa licença. E aí vai passar a usar o programa como se ele fosse um Windows original ou como fosse pacote Office original. O que é perigoso nisso daí? A vulnerabilidade. Programas craqueados ou hackeados, eles são programas que estão vulneráveis a vírus. Por quê? O cara já criou um cracker, um aplicativo para quebrar aquela licença e aquela licença ali vai estar quebrando a originalidade daquele programa. Fazendo isso, você pode pegar vírus em seu computador, o que lhe garante que aquele programa de craquear não tem algoritmos maliciosos instalados nele para quando você craquear o seu programa, o seu sistema possa ser hackeado. Onde está o perigo disso? Contas bancárias, dados pessoais, sua câmera de seu computador pode estar sendo invadida e você não está sabendo, a sua câmera do seu smartphone também. E são muitas possibilidades de programas craqueados deixar você vulnerável. Mas, falando de licença ainda, nós temos algumas licenças que são livres, que você não precisa pagar para usar os programas. Por exemplo, as licenças freeware e open source. O que são essas licenças freeware e open source? Freeware são licenças distribuídas gratuitamente para que o programa possa ser utilizado. Porém, são software proprietários. Não é porque o programa é gratuito que ele não tem dono, que ele não tem uma empresa por trás dele que seja proprietária. A licença freeware, você vai utilizar o programa, porém não vai ter acesso ao código-fonte desse programa. O que é o código-fonte, Marcelo? Eu tenho um programa e se eu quiser fazer modificações naquele programa, eu preciso ter acesso ao código que me dá possibilidade de abrir aquele programa para fazer essas modificações. Licenças freeware, elas são licenças que têm um código-fonte fechado. Você não vai conseguir fazer essas modificações. Um exemplo delas são os programas de antivírus gratuitos, o WhatsApp, que você usa no seu smartphone, o Google Chrome, que é o navegador de internet. Você não vai conseguir fazer modificações de programação nele, porque ele tem um código fechado. Um outro programa que você já pode fazer essas modificações é chamado de open source. São programas que também pertencem a empresas, distribuído gratuitamente, porém ele tem um código-fonte aberto. Ele pode ser modificado livremente. Nossa, que legal! Eu, além de utilizar esse programa, eu posso modificar as características desse programa. Exatamente isso aí. Esses programas são desenvolvidos e criados por comunidades ativistas que lutam em batalha pela inclusão digital livre. Por exemplo, o GNU Linux é um tipo de sistema operacional cuja você pode fazer modificações diversas no Linux, diferente da Microsoft Windows.
O Microsoft Windows você não pode, porque ele tem um código de fonte fechado. Já o GNU Linux tem um código-fonte aberto. Apesar de ser um programa livre, gratuito, que você possa fazer modificações, eles têm proprietários também. Não é ao léu, um programa criado ao léu. Você pode fazer tudo o que quiser, mas sabendo que existe dono dele. Eu já falei na aula anterior, na aula 1, sobre isso. Um exemplo de programa livre que você pode utilizar é o Mozilla Firefox e o LibreOffice, que estarei falando na prática, né, na próxima aula. Outro programa livre, outro tipo de licença, é a chamada de freeware. Esta tem dois tipos. Por exemplo, tem a freeware shareware, que tem ferramentas bloqueadas ou até mesmo tem dias contados para o uso, obrigando o usuário a comprar a licença de uso. Por exemplo, o antivírus Avast, o antivírus Avira, o AVG, vários programas que você baixa gratuitamente. Você entra lá no site Super Downloads ou baixa aqui, copia para o seu computador, instala aquele programa e você vai ver, poxa, que programa legal, mas a licença dele gratuita só vai funcionar por 30 dias. Está liberado gratuitamente, porém tem algumas funções, tipo alguns editores de foto. Poxa, eu quero botar um brilho, mudar a cor da roupa. Você não vai conseguir fazer, porque para que você possa mudar essas características, você tem que comprar a licença. Ah, mas eu consigo corrigir a mancha no rosto. Massa. Mas você não tem funcionalidade total do programa. Um outro tipo são os adwares, que são programas que têm licença sob a obrigação do usuário assistir e visualizar imagens. Por exemplo, quem já baixou no seu smartphone um aplicativozinho grátis que está lá na App Store, e de repente você está usando um programa como um controle remoto de TV, você baixou um programinha de calculadora científica, porém quando você clica no ícone para poder abrir aquele programa, vem antes uma propaganda. E às vezes você só consegue dar continuidade no uso daquele programa depois que você assiste aquele vídeo ou lê aquele texto que está na imagem, você clica no X para fechar. São tipos de licença que o usuário tem que estar atento na hora de escolher. Eu deixo sempre uma dica de ficar atento à questão de vírus. Antivírus, gratuito ou não, ou seja, pago, primeira coisa que eu chamo a atenção é que o tipo de aplicativo antivírus, ele não protege 100% o seu computador. E nem pode. Por que ele não vai assumir 100% de garantia de proteção? Apesar de que ele vai lhe dar vacinas diárias de antivírus, atualização periódica do programa e das vacinas, porém a quarta opção ele precisa ter intervenção do usuário. Digamos que eu enviei para você um e-mail, meu e-mail tem um anexo e está com vírus nesse e-mail. Você vai receber no seu computador e vai abrir o e-mail. O seu antivírus vai avisar e vai bloquear aquele e-mail, informando que aquele e-mail contém dados maliciosos para você não abrir. Porém, você vai de curioso, clica e abre. O antivírus não vai poder fazer nada por você. Ele lhe avisou, ele trouxe uma garantia de proteção, mas você manualmente foi e clicou permitindo. E às vezes coincide de você ter uma cobrança de tal operadora ou de tal serviço e abrir aquela informação e pegar um vírus no seu computador. E não era nenhuma cobrança, era apenas um programa malicioso querendo danificar o seu equipamento. Então a função restrita que é, por exemplo, essa questão do e-mail que o antivírus vai te avisar e você não pode abrir esse programa, porque ele vai roubar suas senhas, seus dados, e esses programas que nós chamamos de vírus, é um app também. O vírus é um programa que rouba informações de programas. Chegando ao final desta aula teórica, vamos partir agora para a parte prática da aula. O primeiro passo vai ser instalação de programas. Vamos instalar um navegador, o Mozilla Firefox, vamos fazer o download. A segunda prática será o download e instalação do antivírus Avast. E a terceira prática será o download do sistema LibreOffice, que é um programa gratuito,
onde ele tem uma versão de Word, uma versão de Excel, uma versão de PowerPoint. Você comprou um notebook novo, um computador novo, e aí veio somente com um sistema operacional. Gente, não vá baixar da internet o Office da Microsoft. Tá lá, você baixou, a Microsoft vai lhe dar por 30 dias gratuito o Office, o Word, o Excel, o PowerPoint, massa. Mas não vá utilizar aquele programinha cracker para quebrar a licença do Office, porque você vai estar abrindo portas para vírus no seu computador. Utilize o OpenOffice, que é gratuito. Essa é a minha dica de hoje. Finalizando o vídeo, eu vou pedir a você que possa se inscrever no meu canal, dar um like, faz aí um comentário se tem alguma dúvida ou sugestão.